Em meio à efervescência cultural do século XIX na França, um fenômeno insólito começou a agitar as ruas estreitas e os salões iluminados à vela das cidades. Mesas giratórias que não apenas levitavam, mas também, incrivelmente, se comunicavam com os vivos. Imagine-se lá, testemunhando tais maravilhas. Seria você um cético, descartando tudo como um grande truque, ou sentiria um calafrio de possibilidade percorrer sua espinha? Foi exatamente isso que ocorreu com um homem até então devoto e lógico, profundamente enraizado em sua fé católica e em uma visão racionalista do mundo. A curiosidade, no entanto, pode ser uma chama irresistível. E para ele, a notícia desses eventos sobrenaturais foi o estopim para uma investigação que mudaria não apenas sua vida, mas também a compreensão do mundo espiritual para sempre. Hoje, você embarca conosco nesta intrigante narrativa que se estende por quase 2 séculos de história do Espiritismo. Em apenas alguns minutos, percorremos os altos e baixos, as controvérsias e os triunfos desta jornada fascinante. Desde suas origens controversas até sua chegada e consolidação no Brasil, onde, por um período, até foi considerado crime ser espírita, abordaremos o legado de quem foi chamado o maior brasileiro de todos os tempos. Além disso, revelaremos aspectos até então inéditos, como as últimas notícias sobre a missão de Emmanuel, atualmente encarnado no Brasil, e as previsões espíritas para o futuro da humanidade. Nossa história começa numa noite sombria de 31 de março de 1848, num pequeno vilarejo da América. A família Fox, camponeses humildes, tentava dormir apesar dos estranhos ruídos que perturbavam seu descanso há tempos. Naquela noite, uma das 3 irmãs, Kate, decidiu confrontar a presença invisível que tanto os inquietava. Com uma ousadia surpreendente para uma jovem da época, ela desafiou a entidade, resultando em uma interação que seria o primeiro evento mediúnico documentado da história, marcando o vilarejo de Hydesville e não Redville, como erroneamente registrado em alguns relatos. Esse evento atravessou o oceano e chegou aos ouvidos de um estudioso francês, cuja curiosidade científica era tão vasta quanto sua formação religiosa. Ele não era outro senão Allan Kardec, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Cético por natureza, Kardec exigia provas tangíveis antes de aceitar qualquer verdade como tal. A história da transformação de Kardec começa com uma conversa significativa com um amigo íntimo, que introduziu o cético professor à fascinante prática das mesas girantes. O amigo desafiou: "Professor Rivail, estou convencido de que estamos diante de algo extraordinário. Não apenas podemos fazer a mesa girar, mas podemos fazê-la responder perguntas. Interroga-se e ela responde." Kardec, com seu habitual cepticismo, respondeu: "Meu caro, só acreditarei quando vir, e quando tiverem provado que uma mesa possui cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-me considerar isso apenas uma história para dormir." No entanto, em 1855, Kardec cedeu à curiosidade e aceitou um convite para assistir a uma dessas sessões. O que ele testemunhou lá desafiou sua compreensão racional e o empurrou para uma jornada de estudo e investigação que fundamentaria o espiritismo. Observando as mesas se moverem e responderem com precisão, ele foi forçado a reconsiderar suas crenças anteriores. Intrigado e motivado pela necessidade de explicar o inexplicável, Kardec dedicou-se ao estudo das manifestações, coletando sistematicamente dados e testemunhos. Em 18 de abril de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, marcando oficialmente o nascimento do Espiritismo. Este livro não só explicava os fenômenos das mesas girantes, como também estabelecia uma filosofia abrangente sobre a vida após a morte, a reencarnação e a moral espiritual. Allan Kardec,
um homem que começou como um cético impenetrável, tornou-se o pai do espiritismo, demonstrando que até as mentes mais racionais podem ser transformadas pela verdade, desde que apresentada com clareza e evidência. O espiritismo, já estabelecido na França, não demorou a cruzar o Atlântico, alcançando terras brasileiras, onde encontraria um terreno fértil e receptivo. Inicialmente introduzido por estudiosos europeus e imigrantes, a doutrina rapidamente ganhou adeptos entre intelectuais e artistas, atraídos por sua promessa de contato direto com o além e sua rica filosofia moral. A primeira manifestação mediúnica documentada no Brasil, ocorrida em 1845, na Bahia, prediz a chegada oficial das obras de Allan Kardec. Esses eventos iniciais pavimentaram o caminho para uma aceitação mais ampla, culminando com a fundação do Grupo Familiar de Espiritismo em Salvador por Luiz Olímpio Teles de Menezes em 1865. Este grupo não apenas produziu e difundiu as obras de Kardec, mas também estabeleceu o espiritismo como uma força cultural significativa no Brasil. Entre os muitos que foram tocados pela nova doutrina estava Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido carinhosamente como o médico dos pobres. Sua conversão ao espiritismo foi marcada por uma profunda transformação pessoal e espiritual. Inicialmente cético, a leitura de O Livro dos Espíritos provocou nele uma epifania, levando-o a dedicar sua vida não apenas à medicina, mas também ao desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Sob sua liderança, a Federação Espírita Brasileira foi revitalizada, transformando-se em um baluarte do espiritismo no país. Bezerra de Menezes enfrentou desafios significativos, incluindo a hostilidade da Igreja Católica e as restrições legais impostas aos espíritas pelo Código Penal de 1890. No entanto, com diplomacia e caridade, ele não apenas superou esses obstáculos, mas também consolidou a doutrina espírita como uma religião de paz e progresso moral. Nenhum outro nome é tão sinônimo de espiritismo no Brasil quanto Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico foi um médium de habilidades extraordinárias desde a infância. Através de sua psicografia, ele psicografou mais de 400 livros, transmitindo mensagens de espíritos que forneciam conforto e orientação a milhões. Chico tornou-se um fenômeno cultural e espiritual, cuja vida foi pautada pela humildade e pelo serviço aos outros. Suas obras, como Nosso Lar e o Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas esclareceram as doutrinas espíritas para o público brasileiro, mas também contribuíram para a aceitação social e legal do espiritismo. Seus dons de clarividência, psicofonia e psicometria ajudaram a resolver casos criminais e confortar aqueles que haviam perdido entes queridos, demonstrando a realidade do mundo espiritual de maneira tangível e indiscutível. O legado de Chico Xavier e outros pioneiros como Divaldo Franco continuam a influenciar não apenas o espiritismo, mas também a cultura brasileira de maneiras profundas. Novelas, filmes e programas de televisão que incorporam temas espíritas como A Viagem e Alma Gêmea atestam a integração do espiritismo no tecido social do Brasil. O cinema, com filmes baseados nas obras de Chico Xavier, tem trazido essas histórias para um público ainda maior, consolidando o espiritismo como uma parte vital da identidade cultural brasileira. À medida que o século XXI avança, o espiritismo enfrenta novos desafios e oportunidades. A promessa de um mundo de regeneração, onde a moralidade e a fraternidade prevalecerão, está mais viva do que nunca. As profecias e ensinamentos deixados por Chico Xavier e outros médiuns continuam a guiar a doutrina em seu caminho de evolução e adaptação aos novos tempos. A influência do espiritismo também se estende à educação e à ciência,
com a doutrina espírita, oferecendo novas perspectivas sobre questões de ética, interconexão e a natureza da consciência. Com isso, o espiritismo não é apenas uma religião, mas um movimento que promove uma compreensão mais profunda da vida e suas infinitas possibilidades. À medida que o espiritismo se estabeleceu no Brasil, tornou-se um farol para a doutrina globalmente, influenciando as práticas espirituais e o entendimento do paranormal em muitos outros países. Com uma comunidade global crescente, o espiritismo tem sido um ponto de encontro para aqueles que buscam respostas mais profundas sobre a vida após a morte, a reencarnação e o propósito espiritual. Este movimento, enraizado nos ensinamentos de Kardec e enriquecido pela cultura brasileira, agora dialoga com uma gama diversificada de tradições espirituais e científicas ao redor do mundo. No século XXI, a relação entre o espiritismo e a ciência tem evoluído de maneiras fascinantes. Pesquisadores em campos como a psicologia transpessoal e a física quântica começam a explorar conceitos que antes eram domínio exclusivo da doutrina espírita. A ideia de que a consciência pode transcender o corpo físico encontra ecos nas teorias científicas que investigam a natureza da consciência e sua possível sobrevivência após a morte. Esta convergência promete não apenas validar muitos dos princípios espíritas, mas também expandir nossa compreensão da realidade. As revelações sobre a missão de Emmanuel, um espírito guia que se diz encarnado no Brasil neste momento, apontam para um futuro onde o espiritismo poderá desempenhar um papel ainda mais significativo na evolução espiritual e moral da humanidade. Segundo profecias e mensagens mediúnicas, Emmanuel trabalha para fomentar uma nova era de educação e iluminação espiritual, que poderia ajudar a humanidade a avançar para um estágio de regeneração e paz global. Este movimento de transição, descrito nas doutrinas espíritas, sugere que a Terra está se transformando em um mundo de regeneração, onde os valores de amor, caridade e justiça predominaram. Este é um chamado para todos os espíritas e simpatizantes da doutrina a contribuir ativamente para este processo, por meio do desenvolvimento pessoal e da ajuda ao próximo. À medida que novas gerações abraçam o espiritismo, elas trazem consigo novas ideias e tecnologias que podem ajudar a doutrina a se adaptar aos desafios contemporâneos. A internet e as redes sociais, por exemplo, têm permitido a disseminação dos ensinamentos espíritas a um público global e diversificado, que talvez nunca tivesse acesso a eles de outra forma. Jovens médiuns e pesquisadores espíritas estão, assim, renovando a prática mediúnica e a pesquisa espiritual, garantindo que o legado de Kardec e dos pioneiros brasileiros continue vivo e relevante. O espiritismo, desde suas origens misteriosas nas mesas girantes do século XIX, até se tornar uma doutrina espiritual global no século XXI, demonstra uma trajetória de crescimento e adaptação contínuos. À medida que enfrentamos os desafios de um mundo em rápida mudança, a promessa do espiritismo de uma vida além da vida oferece conforto e direção a milhões. Encerramos esta narrativa reconhecendo que, enquanto a jornada espiritual de cada um é única, o espiritismo oferece um caminho de compreensão e esperança. Convidamos você, então, a explorar mais, questionar e, quem sabe, encontrar no espiritismo as respostas que procura para as questões mais profundas da vida.